Bom dia a todos. Ezequiel Silveira aqui. Gente, passando aqui pra dizer hoje que o dia não está tão bom, né? Porque a gente descobre que o fundo do poço tem um alçapão e ainda dá pra descer mais um pouco. O que aconteceu? É o que nós temíamos, né? Aconteceu. Ontem à noite, no início da madrugada, eu fui notificado de uma decisão que saiu em um dos processos, de que a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, a pedido do relator, ministro Alexandre de Moraes, determinou que os julgamentos dos casos do 8 de janeiro se deem agora em plenário virtual e não mais físico, como foram os julgamentos da semana passada. Na semana passada nós tínhamos 4 julgamentos na pauta, foram julgados 3, o quarto seria um cliente meu, no qual estou fazendo a defesa juntamente com a doutora Gislane, a doutora Chan. E aí, como não houve tempo para que o julgamento ocorresse na semana passada, nós estávamos esperando que fosse marcada uma nova sessão para que houvesse esse julgamento no plenário físico, né? Da mesma forma como foram os outros. E aí o que acontece é que ontem saiu essa decisão, de forma que as audiências se darão no plenário virtual. Mas o que é o plenário virtual? Primeiro, a gente precisa diferenciar, porque o plenário virtual, julgamento em plenário virtual não é a mesma coisa que julgamento por videoconferência. Julgamento por videoconferência, ele é aquele no qual os ministros participam do julgamento, da sessão, de maneira síncrona. Ou seja, eles estão lá presentes, embora que de maneira virtual, e aí há discussões, eles debatem, só que não estão presencialmente no local, estão fazendo isso através de meios de comunicação. Isso é um julgamento por videoconferência. O plenário virtual, ele é diferente. Como que funciona o plenário virtual? É um sistema que ele é aberto, e alguns de vocês já devem conhecer, porque o julgamento do recebimento das denúncias aconteceu no plenário virtual. E nele é aberta a sessão dura 5 dias úteis. E durante esses 5 dias aí, os ministros podem a qualquer momento colocar os seus votos do julgamento no sistema. E aí esses votos são computados. Então são votos escritos, mas a forma de julgamento é assíncrona, ou seja, os ministros não ficam presentes ali, não existe nem local para que eles possam se manifestar oralmente, né? Então não há manifestação oral dos julgadores, não há debates entre a defesa, a acusação ali, os julgadores. É um processo absolutamente escondido, né? É um processo em que você não consegue vislumbrar ali as nuances de um julgamento como é no plenário físico. E por que o Supremo Tribunal Federal fez isso? A nós nos parece que o único motivo justificável para que isso acontecesse é porque os ministros não querem dar publicidade a esses julgamentos, não querem encarar a opinião pública a respeito desses julgamentos, e aí estão se utilizando desse expediente para fugir a essa responsabilidade. Nós já tínhamos uma previsão de que isso poderia acontecer. Desde a semana passada nós já víamos ali alguns movimentos por parte da Suprema Corte no sentido de ocultar esses julgamentos, e um deles seria ali uma alteração no regimento interno para que fosse permitido o julgamento desses casos nas turmas
onde não há transmissão dos julgamentos, mas como era um processo mais complexo, eles preferiram se utilizar desse expediente do julgamento em plenário virtual. Isso é horrível. Horrível porque a principal forma de defesa, que é a sustentação oral, em um julgamento dessa magnitude, ela fica prejudicada. Porque as partes podem fazer sustentação oral? Podem. A gente grava e coloca a sustentação oral no sistema. Quem garante que os ministros vão assistir? O relator, no julgamento dos recebimentos de denúncia, não assistiu. E eu posso afirmar com toda certeza porque houve colegas que colocaram os votos, os seus votos nas suas sustentações orais, protocolaram as suas sustentações orais nos processos, poucos minutos ali antes de iniciar a sessão. A primeira sessão julgou o recebimento de 100 denúncias, certo? A sessão iniciaria à meia-noite. 23h55, 23h56, tinha advogado protocolando sustentação oral no sistema. Quando o julgamento, a sessão de julgamento abriu à meia-noite do dia 18 de abril, o ministro relator imediatamente publicou o seu voto. Ou seja, seria impossível dentro ali de poucos minutos ele ter assistido 100 sustentações orais de 15 minutos cada uma. Então ele não assistiu. E aí já publicou o seu voto ali e os ministros foram acompanhando os que haviam de acompanhar. Então não há garantia de que os ministros ouçam as sustentações orais. Eles vão estar ali fazendo um papel absolutamente ridículo de gravar essas sustentações orais, protocolarem um sistema, sendo que elas muito provavelmente não serão ouvidas. E aí, o que a gente faz agora? Bom, nós temos algumas opções. A primeira, quando o processo está no plenário virtual, você pode, enquanto advogado da pessoa, pedir para que esse processo seja retirado do plenário virtual e trazido para o plenário presencial. Só que a gente, enquanto advogado, só pode pedir. Quem decide se o processo permanece no virtual ou volta para o plenário físico é o relator. E foi o relator que pediu para que ele fosse para o virtual. Então, muito dificilmente ele vai mudar esse entendimento. Provavelmente prolataria uma decisão no sentido de que se fosse para ocorrer no plenário físico, ele não teria solicitado que fosse para o virtual. A segunda opção é que algum ministro do Supremo peça destaque. E aí é onde nós temos a nossa maior esperança de que algum dos ministros tenha o bom senso de entender que esse caso, esses casos do 8 de janeiro, são leading cases que estão gerando precedentes para o direito brasileiro e não podem ser julgados em plenário virtual. A sociedade precisa ter o conhecimento do que está acontecendo, de como essas pessoas estão sendo julgadas. Nem que seja para serem condenadas da forma como estão sendo, mas é necessário que se dê publicidade a esses processos. E aí, basta um ministro que tenha bom senso e peça para que esse processo, no caso aí seria um, mas eles podem fazer isso com todos os outros, para que esses processos voltem para o plenário físico. A parte disso, nós estamos aí nos movimentando nas redes sociais, nas mídias, e de forma a exercer pressão política para que isso não aconteça, para que esses julgamentos não se deem em plenário virtual. Estou chegando aqui no Congresso Nacional, estamos indo falar com deputados e senadores para que nós possamos marcar uma coletiva de imprensa, uma comitiva para que vá até a Suprema Corte, conversar com os ministros e tentar de alguma forma impedir que isso aconteça, tá bom? Então,
É muito triste. Eu vou ver se eu consigo publicar aí um arrazoado que eu fiz sobre essa questão dos julgamentos virtuais, tá? Para que todos possam compartilhar. E aí eu peço a vocês, né? Vamos compartilhar, enviar para as autoridades que nós conhecemos, os advogados que acionem as suas seccionais, porque isso é uma afronta à ampla defesa, ao contraditório, à advocacia. Ontem mesmo houve um evento no Conselho Federal da OAB, onde um dos palestrantes foi o ministro André Mendonça. E em um dos momentos, o vice-presidente da OAB, Dr. Rafael Horn, falou que dentro da instituição há fortes debates no sentido de viabilizar a possibilidade de que todos os julgamentos, as sustentações orais dos advogados, se deem sempre em plenário físico, né? Então, nós estamos aí, entramos em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil, de forma que eles se manifestem em nosso favor, no sentido de não permitir que esse julgamento se dê em plenário virtual. A economia processual são muitos casos, problema deles. Quem quis levar esses casos e transformar o STF em um fórum de cidade pequena foi o próprio tribunal, que avocou para si a competência de processos que não lhes compete julgar. Agora, eles que julguem e deem para a população a prestação de contas do serviço que eles estão fazendo. Então, nós vamos pressionar, não vamos permitir que se autorize. Se precisar, nós vamos fazer manifestações, vamos para frente da OAB, vamos para frente do Supremo Tribunal Federal, mas essas pessoas não ficarão sem defesas no que depender da gente, tá bom? Então, são essas minhas palavras que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Agora a gente vai tentar correr atrás dessas situações aí. Qualquer novidade a gente retorna, tá bom? Forte abraço e até a próxima.